Olá, boa tarde, alunos do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Estamos finalizando mais uma semana de aulas. Hoje faremos correção de tarefa e faremos também uma atividade no módulo 4. O amor de Deus vai a lugares de nossas vidas que ninguém teria coragem de ir. Então, deixo essa mensagem de motivação para vocês, para que vocês nunca esqueçam que Deus está sempre a olhar por cada um de nós. Bem, iremos agora fazer a correção da atividade de casa, páginas 49 e 50 do módulo 4. Então, peço que vocês abram o material de vocês nessas páginas 49 e 50. Mas, antes de começarmos propriamente a correção, vamos recapitular o nosso último assunto visto, que é o adjunto adnominal. Junto, né? Esse adjunto significa dizer que ele é junto de um nome, tá bom? É o termo da oração que vai estar junto, né? Que sempre se refere a um substantivo, certo? Então, o adjunto adnominal é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. O adjunto adnominal, ele determina, ele especifica ou explica um substantivo. Quais são as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal? Pode ser o adjetivo, a locução adjetiva, o pronome, o numeral e até mesmo a oração subordinada adjetiva. Nós não estamos ela ainda, né? Veremos em anos posteriores. Trouxe aqui um exemplo de uma oração. O poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. Vou mostrar agora passo a passo a análise sintática dessa frase e você vai perceber que dentro dessa análise sintática eu irei mostrar onde é que estão os adjuntos adnominais. Então, fiquem atentos, prestem atenção em cada detalhe que vai ser dito. O poeta inovador é o sujeito, tá bom? É o sujeito simples, porque apresenta apenas um núcleo, que no caso é a palavra poeta. Como eu disse a vocês, poeta funciona como núcleo do sujeito, já que é o sujeito simples, possuindo aí um único núcleo. Dentro desse sujeito, que está entre parênteses, que é o poeta inovador, além do núcleo do sujeito, nós temos o artigo o e temos o adjetivo inovador. O e inovador são adjuntos adnominais. O é um artigo, inovador é um adjetivo. Eles modificam o núcleo do sujeito poeta, tá bom? Então você está percebendo aí que o sujeito é o poeta inovador, dentro desse sujeito o núcleo é poeta, e o artigo o e a palavra inovador, que estão dentro do sujeito, estão acompanhando o substantivo poeta, modificando, né? Este o aí determina que é o poeta, eu sei qual é o poeta que eu estou falando, até porque é um artigo definido, né? Indica aí qual é o poeta que eu estou falando neste momento, e inovador está especificando, está modificando o sentido do poeta. Não é qualquer poeta, é aquele poeta inovador, certo? Então, vimos aí agora que dentro do sujeito nós temos aí 2 palavras funcionando como adjuntos adnominais, o artigo o e o adjetivo inovador. Nós temos agora o verbo, que é o verbo enviou. Nesse contexto, esse verbo é transitivo, direto e indireto, ou seja, bitransitivo, porque eu posso fazer aqui 2 perguntas. O poeta inovador enviou. Enviou o quê? Enviou
2 grandes livros. Para quem? A seu amigo ou para seu amigo. Então, o verbo aí é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Se é transitivo direto e indireto, nós temos 2 objetos. O primeiro objeto é 2 grandes livros, que é o objeto direto, porque completa o verbo enviou sem preposição. Já a expressão a seu amigo funciona como objeto indireto, porque também está completando o verbo enviou, só que com a preposição. Esse a aqui é uma preposição, ó, ele equivale a para. Enviou 2 grandes livros para seu amigo. Se a aqui é uma preposição, tá bom? Até porque seu é pronome. E o a, quando é artigo, ele acompanha substantivo e não acompanha pronome, certo? Bem, vamos observar agora que dentro desses 2 objetos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, eles irão apresentar também adjuntos adnominais. Vejamos agora. Nós temos que observar, primeiramente, quais são os núcleos dos objetos. No caso, o núcleo do objeto direto é livros e o núcleo do objeto indireto é amigo. E este azinho que está em vermelho é a preposição. Preposição não funciona como adjunto adnominal. Ó, você está observando aqui que a preposição não está dentro das opções para ser adjunto adnominal, ok? Bem, agora veja só. Então, 2 grandes e seu são adjuntos adnominais. 2 é numeral, grandes é adjetivo. E as duas palavras estão modificando o núcleo do objeto direto, que é livros. 2 se refere a livros, grandes se refere a livros. Então, nós temos aqui o numeral 2, o adjetivo grande, grandes, e as duas palavras estão modificando o substantivo livros, que é o núcleo do objeto direto. Já aqui no outro caso, o objeto indireto traz como adjunto adnominal o seu, que é um pronome possessivo, que também está modificando o núcleo do objeto indireto, que é amigo. Então, na frase toda, que é o poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo, nós temos aí alguns adjuntos adnominais. No sujeito, nós temos o adjunto o e o adjunto inovador. Estão modificando aí a palavra poeta, que é substantivo. E sintaticamente funciona aí como núcleo do sujeito, poeta, núcleo do sujeito simples. 2 grandes livros é o objeto direto. Nesse objeto, o núcleo é livros. E esse objeto ele traz 2 adjuntos. 2, que é numeral, e grandes, que é adjetivo. E os dois se referem ao substantivo livros, que é o núcleo do objeto direto. Já o outro objeto, que é o indireto, no caso, a seu amigo, tem como núcleo amigo. E amigo aí é o núcleo do objeto indireto. E nesse objeto indireto, nós temos o outro adjunto, que é o seu, que é um pronome possessivo, e também está modificando aí o substantivo amigo, tá bom? Então, os adjuntos adnominais, eles acompanham os substantivos. Vejam aí, ó, que o, inovador, acompanha o poeta. 2 grandes acompanham livros. E seu acompanha amigo. Poeta, livros, amigo são substantivos, tá bom? Então, depois dessa breve recapitulação, agora sim, vamos abrir o nosso módulo 4 na página 49 e acompanhar a correção. Nós temos aí um quadrinho verde que merece bastante a nossa atenção, pessoal. A importância dos adjuntos adnominais no texto. Vejam só.
Você pode ficar feliz se lhe oferecerem um sorvete de chocolate, mas pensaria duas vezes antes de aceitar um sorvete de gengibre. Uma viagem de trem é muito diferente de uma viagem de avião. É muito fácil carregar 1 quilo de batatas, mas 10 quilos não é para qualquer um. Percebeu a importância dos adjuntos adnominais? Eles são responsáveis por especificar, qualificar, quantificar, determinar ou indeterminar informações e, com isso, criar os sentidos do texto. Então, eu espero que com esse quadrinho verde agora, vocês possam entender de vez qual é a finalidade de um adjunto adnominal. Se eu simplesmente oferecer um sorvete, você vai se perguntar, mas é um sorvete de quê? Qual é o sabor? Então, vou precisar especificar se é de gengibre, se é de chocolate, para ver se você vai querer. A mesma forma quando eu lhe ofereço uma viagem. Se for uma viagem de avião, se for uma viagem de trem, se for uma viagem de ônibus, você tem que saber como é que vai ser essa viagem. Então, isso aí é papel do adjunto adnominal. Ele vai especificar que tipo de viagem é, especificar o sabor do sorvete, especificar a quantidade de quilos de batata, tá bom? Então, eles são importantes. São termos acessórios? São, mas são eles que auxiliam na compreensão total do sentido do texto, da oração ou da frase que você está escrevendo, tá bom? Então vejamos aqui a primeira questão. Leia o texto informativo a seguir e responda as questões. 7 frutas que ajudam a manter o bom humor. Uma alimentação equilibrada pode contribuir para a nossa saúde. Combinados com hábitos saudáveis, alguns alimentos podem ajudar a manter o bom humor no dia a dia. Banana, limão, laranja, uva, jabuticaba, abacate, coco são frutas ricas em substâncias que estimulam o sistema nervoso e que, além de fazerem bem à saúde, nos proporcionam bem-estar. Prefiro as que são originárias da cultura orgânica, livres de agrotóxicos e de aditivos químicos. Assim, os benefícios delas são ainda mais garantidos. Por que as frutas citadas no texto ajudam a manter um bom humor? A resposta, pessoal, é porque elas estimulam o sistema nervoso e elas proporcionam uma sensação de bem-estar, tá bom? Então, a resposta, para quem não colocou ainda, coloque agora. Estimulam o sistema nervoso, proporcionando um bem-estar. Estimulam o sistema nervoso, proporcionando bem-estar às pessoas. Dando continuidade, vejamos a página 50, letra B. Qual é o núcleo do sujeito, do título desse texto informativo? Vamos lá, voltando aqui na página anterior. Vamos lembrar aqui qual é o título do texto. 7 frutas que ajudam a manter o bom humor. O sujeito é 7 frutas, não é verdade? Porque o predicado é que ajudam a manter o bom humor. Se o sujeito é 7 frutas, o núcleo do sujeito é o numeral ou é o substantivo frutas? Se você colocou frutas, acertou. Parabéns. Então, na página 50, letra B, o núcleo do sujeito é frutas. Certo? Letra C. Que palavra acompanha esse núcleo? Que palavra que está acompanhando a palavra frutas, pessoal? É a palavra sete. Tá bom? Letra C, a resposta é palavra sete. Letra D. Qual é a função sintática da palavra sete, dessa palavra? Quem lembra? É adjunto adnominal, na letra D. Resposta: adjunto adnominal, já que é um numeral, né? Numeral funciona como adjunto adnominal. E 7 aí tem a função de quê? De quantificar, né? De indicar a quantidade ou quais são as frutas que fazem bem para o humor das pessoas. Então, letra D, adjunto adnominal. E letra E. Além de acompanhar o sujeito, essa palavra proporciona uma ideia de qualidade, de quantidade ou de valor. 7 indicam a relação de
quantidade, tá bom? Quantidade. Questão 2. Leia as manchetes a seguir e responda as questões. Trigo gera bons lucros aos produtores. Vênus e Júpiter darão um belo espetáculo nos próximos dias. E 21 grandes livros publicados em 2016 no Brasil. Bem, são manchetes por quê? Porque são títulos de notícias, tá bom? Letra A. Associe as manchetes às categorias abaixo. Qual das três manchetes é relacionada à astronomia? Letra B, né? Vênus e Júpiter darão um belo espetáculo nos próximos dias. Qual das manchetes está relacionada à literatura? Letra C. 21 grandes livros publicados em 2016 no Brasil. E por último, a manchete que está relacionada ao agronegócio é a manchete A. Trigo gera bons lucros aos produtores. Ok? Passemos agora para a letra B. Em cada manchete, há uma palavra responsável por revelar a opinião ou juízo de quem a escreveu. Contornas, ou seja, sublinhas. Na manchete A, essa palavra que indica a opinião, né? Uma opinião, um juízo de valor de quem escreveu, na manchete A, é a palavra bons, tá bom? Então, quem não circulou ainda, circule agora. Na manchete A, é bons. Na manchete B, é a palavra belo. Manchete B é belo. Manchete A é bons. Manchete B é belo. E manchete C, grandes. Manchete C, grandes. Perceberam que grandes, bons e belos são adjetivos? Quando queremos dar opinião sobre alguma coisa, algum assunto, a gente usa adjetivos para caracterizar positivamente ou negativamente aquilo que estamos falando, tá bom? Isso gramaticalmente é adjetivo. Mas a função sintática, qual é a função sintática dessas palavras? A função sintática aí, dessas palavras que acompanham os substantivos. Bons, que acompanham lucros, belo, que acompanha espetáculo, e grandes, que acompanha livros. São adjuntos adnominais, certo? São adjuntos adnominais. Resposta da letra C. E letra D. Além de revelarem um juízo de valor, o que essas palavras conferem aos substantivos que a acompanham? Elas conferem características aos substantivos, tá bom? Então, elas caracterizam os substantivos. Bons caracteriza o substantivo lucros, belo caracteriza o substantivo espetáculo e grandes caracteriza o substantivo livros, ok? Então, pessoal, nossa correção ela já foi finalizada neste momento. Nossa aula não acabou. Iremos continuar realizando atividades, nosso módulo 4. Você vai agora voltar para algumas páginas anteriores, que eu vou mostrar agora, certo? Então, você vai abrir aí o seu módulo 4 na página 40. Veja o seu módulo 4 na página 40, por gentileza. Estou só encontrando aqui a minha, mas vocês já vão abrindo aí a de vocês. Módulo 4, página 40. Iremos fazer agora uma atividade de interpretação de texto. Acompanhe. Leitura 1. É muito comum nos depararmos com anúncios publicitários em outdoors, revistas, jornais, televisão. O gênero anúncio é criado para chamar a atenção do leitor, a fim de levá-lo a consumir determinado produto ou marca divulgada. Alguma propaganda já fez você ficar com vontade de adquirir o produto divulgado? Comente com os colegas. Pense aí neste pequeno instante. Você já ouviu, já viu, assistiu
há algum anúncio e que você ficou com bastante vontade de comprar aquele produto? Acho que sim, certamente. B. Observe somente a imagem que compõe o anúncio. O que você acha que será divulgado? Vamos observar aqui. Nós temos aqui algumas pessoas, aqui embaixo numa fila, né? Estão viajando, estão embarcando aqui, ó. Você percebe que é no aeroporto, lá atrás tem os aviões e tem uma pessoa aqui em cima praticando um esporte. O que é que você acha que vai tratar aqui? Olha só a frase que aparece aqui. Tire você da sua própria rotina. O consumo exagerado pode ser prejudicial tanto às pessoas quanto ao meio ambiente. Por isso, devemos ter consciência antes de adquirir um produto, verificando se realmente precisamos dele. Então, para evitar o desperdício, para evitar o lixo eletrônico, né? E dessa forma colaborando para o cuidado com o meio ambiente. Esse anúncio publicitário, pessoal, ele é da campanha Sai da Rotina, que foi uma campanha da Companhia Atlética do ano 2015. Então, agora vamos responder a atividade na página seguinte, a partir da interpretação escrita. Sobre o anúncio publicitário, responda às questões a seguir. Quem é o anunciante? Letra B. A quem é direcionado o anúncio, ou seja, quem é o público-alvo? E letra C. Assinale a alternativa que indica o objetivo desse anúncio. Então, vou deixar aqui um tempinho de 2 minutos para que responda a questão 1, A, B, C, e já retorno para fazer a correção com vocês, tá bom? Quem não respondeu ainda, responda agora e já eu corrijo. Bem, pessoal, faremos agora a correção, certo? Na letra A, o anunciante é a Companhia Atlética. Você pode observar isso aqui na legenda e você pode acompanhar também dentro do próprio anúncio, porque aqui tem, ó, Companhia Atlética, certo? É o anunciante, quem produziu o anúncio, Companhia Atlética. A quem é direcionado o anúncio, ou seja, quem é o público-alvo? Público em geral, né? A todas as pessoas, principalmente as que não costumam praticar atividades físicas. Então, para aquelas pessoas sedentárias que têm preguiça de fazer atividade física, são elas principalmente o público-alvo desta campanha, deste anúncio. Tá bom? A resposta é essa. A todas as pessoas, principalmente as que não costumam praticar atividades físicas. C.
Assinale a alternativa que indica o objetivo desse anúncio. A resposta, pessoal, é a letra C. Estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios físicos e a promover uma academia. Resposta é o terceiro quadrinho. Passemos agora para a questão 2. A imagem é um elemento muito importante em anúncios, pois ela chama a atenção e pode até influenciar na decisão de seu público-alvo, de consumir ou não o produto anunciado. A imagem desse anúncio é composta por quantas cenas? O que está sendo retratado na cena da parte superior e na cena da parte inferior? Então, daqui a pouquinho, eu já volto para fazer a correção, daqui a 1 minuto. Primeiro, vocês produzam a resposta da questão 2, A, B, C. Lembrando que na página seguinte, 42, também tem a letra D, tá bom? Então, daqui a 1 minuto, eu já corrijo a questão 2 e todos os itens dela. Respondam, que daqui a pouquinho eu corrijo. Fazendo agora a correção, nós temos que na letra A imagem é composta por duas cenas. B, o que está sendo retratado na cena da parte superior? Sugestão de resposta: uma mulher fazendo atividade física em um aparelho de academia. Então, nós temos uma mulher se exercitando, né? Fazendo uma atividade física usando um aparelho de academia. Já na parte inferior, nós temos algumas pessoas com diferentes trajes, esperando em uma fila no saguão de um aeroporto, e uma mulher sendo retirada dessa fila para compor a cena da parte superior. Bom, então veja que foi bem detalhada a parte inferior. Pessoas diferentes, com roupas diferentes, esperando uma fila de um saguão de aeroporto e uma mulher sendo retirada dessa fila para compor a cena da parte superior, ok? Letra D na página 42. Assinale verdadeiro nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, em relação às cores de fundo de cada cena retratada. Os tons quentes, como o alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar tristeza e cansaço. Falso. Os tons quentes, como o alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar o calor e o movimento da atividade física. Verdadeiro. Os tons frios, como cinza, foram escolhidos para retratar um ambiente alegre e confortável. Falso. Os tons frios, como cinza, foram escolhidos para representar o desprazer e o incômodo de estar parado em uma fila. Verdadeiro. Então, a sequência é FV, FV. Passemos agora para a questão 3. Nesse anúncio foi empregado a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal ao mesmo tempo.
contorne a linguagem verbal apresentada no anúncio. Então, o que é que tem de linguagem verbal no anúncio? Temos a marca do anunciante, que é a marca do anunciante, que é Companhia Atlética. Temos aqui também o e-mail, né, que é o endereço eletrônico, e a frase, tire você da sua própria rotina. Então, o que tiver de letras, de palavras, né, de texto verbal, você circula, tá bom? Se o anúncio fosse composto somente por linguagem não verbal, ela teria o mesmo efeito? Por quê? Se não tivesse aqui a marca do anunciante, Companhia Atlética, se não tivesse a frase, tire você da sua própria rotina, será que a compreensão seria a mesma, teria o mesmo efeito? Sim ou não? Resposta: não, né, pessoal? Provavelmente não, porque apesar da imagem aí ser o destaque do anúncio, mas a linguagem verbal ela colabora, né? Colabora para a compreensão total do anúncio. A linguagem verbal ela complementa. Até porque se não fosse necessário, ela não estaria presente, tá bom? Então, provavelmente não teria o mesmo efeito, porque a linguagem verbal está complementando, ela complementa a linguagem não verbal, facilitando a compreensão do anúncio, tá bom? Dando continuidade, passemos para a questão 4. Relacione cada imagem com o que ela representa no anúncio. Logomarca, imagem que acompanha o logotipo ou o nome da empresa, facilitando assim sua identificação. Então, a logomarca é o desenho aqui no meio, ó. O desenho aqui desta pessoa. Slogan, frase curta, fácil de ser lembrada, que acompanha o logotipo e a logomarca. Gente cuidando de gente, é o slogan. Gente cuidando de gente. Logotipo, aliás, logotipo, nome da empresa, composta por letras estilizadas, sem a composição de imagens, Companhia Atlética, tá bom? Então, logotipo é Companhia Atlética, gente cuidando da gente é slogan, logomarca é o desenho do meio, certo? Finalizamos a página 42, passe agora para a página 43. A forma verbal tire, utilizada no anúncio, expressa uma ideia de certeza, afirmação, pedido, ordem ou dúvida. Tire é modo imperativo, né? Se é modo imperativo, certamente ela indica o quê? Pedido, ordem. Parabéns para você que lembrou. Pedido e ordem. Questão 6. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem verbal desse anúncio. O texto conversa diretamente com o leitor ao empregar os pronomes você e sua e o verbo te no modo imperativo, ou o texto se refere somente às pessoas que fazem atividade física ao empregar a expressão sua própria rotina? O que vocês acham? A resposta, pessoal, é o primeiro quadrinho. Quando o texto ele coloca pronomes como você, sua e o verbo imperativo é porque ele quer chamar a atenção do leitor, ele quer envolver o leitor para que ele se sinta interessado e mude seus hábitos. Então, a resposta à questão 6 é o primeiro quadrinho. Tá bom? Antes de corrigir a questão 7, vou deixar aqui o tempinho de 1 minuto para que você leia e julgue verdadeiro ou falso. Daqui a pouquinho eu já volto para fazer a correção.
Bem, fazendo agora a correção, nós temos a forma verbal tire foi usada para persuadir o leitor a aderir à ideia. Verdadeiro. O que é persuadir? É uma tentativa de convencer, de levar alguém a aderir a alguma ideia. Então, verdadeiro. No anúncio, a palavra você faz referência ao interlocutor de maneira familiar para aproximar-se dele. Também é verdadeiro, tá bom? Quando o texto traz a palavra você, é porque de alguma forma ele quer se aproximar do leitor. Trazem de alguma forma uma certa intimidade com ele, certo? A forma verbal tire foi empregada no passado? Não. Até porque tire aí está no modo imperativo. E modo imperativo não tem tempo passado, tá bom? É sempre algo que ainda vai acontecer, é sempre um pedido, um desejo, um conselho, uma ordem para que algo seja realizado. A relação entre a forma verbal tire e a imagem da mulher sendo retirada da fila gera humor nesse anúncio. Gera humor? Sim, gera um pouco de humor. Verdadeiro. É um pouco engraçado a mulher sendo arrastada pela corda do aparelho da mulher que está na parte superior. Se você voltar na imagem, você vai perceber que a mulher da fila está sendo arrastada pela outra que está lá em cima, né? E, na verdade, se você observar, é a mesma mulher, porque você consegue observar que as roupas são as mesmas, né? O tom de azul da blusa, a parte de baixo, o cabelo, é a mesma pessoa. Ela já saiu da fila, da comodidade e já começou a praticar ali uma atividade física. E foi empregada uma figura de linguagem para o leitor aderir à ideia do anúncio. Falso. Uma figura de linguagem são aquelas palavras que nós usamos no sentido figurado, metáforas, comparações, ironias. Não é o caso que aparece aí nesse anúncio. Então, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Questão 8. Em que veículos os anúncios publicitários podem ser divulgados? Onde é que nós podemos encontrar anúncios? Jornais, revistas, jornais impressos e digitais, sites, rádios, redes sociais, televisão, tá bom? Nós temos aí uma infinidade de meios para divulgar, para propagar anúncios publicitários. Em sua opinião, o anúncio cumpriu com o objetivo proposto? Você consumiria o produto anunciado? Por quê? Agora aqui é uma resposta pessoal. Será que você se sentiu convencido em praticar a atividade física da companhia atlética, né? Aí é a resposta pessoal, só você poderá dizer. O anúncio publicitário tem como objetivo promover um produto ou uma marca com fim lucrativo. Apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas, o emprego de verbos no modo imperativo, a fim de convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser veiculado em sites, jornais, revistas, cartazes, em locais públicos. Passemos agora para a página 44. Aqui na página 44, falaremos de paródia. Observe as duas capas a seguir. Capa do livro Chapeuzinhos Coloridos e capa do DVD Deu a Louca na Chapeuzinho. Ambas as capas dialogam com uma história muito conhecida, tanto por crianças como por adultos. A que história essas capas fazem referência? Você já sabe, certamente, que fazem referência à história da Chapeuzinho Vermelho, né? Ao conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, ao conto maravilhoso. B. Além de dialogarem com uma história clássica, essas capas apresentam elementos que produzem o efeito de humor. Identifique quais são eles
e explique como esse efeito é criado. Vamos lá, na capa do livro. O que é que tem de humor na capa do livro? Que elementos humorísticos apresentam? Você pode colocar aqui a quantidade de meninas, né, a quantidade de garotas, de personagens que podem passar por situações semelhantes às vividas pela Chapeuzinho Vermelho. Então, na capa do livro você pode colocar isso, que as personagens, as várias personagens que aparecem na história, elas poderão ou estarão passando por situações parecidas com a da Chapeuzinho Vermelho. No caso aí são chapeuzinhos coloridos, né? Já a capa do DVD, o humor é criado pelo próprio título, já que é Deu a Louca, né? E pela expressão das personagens. Você pode observar que a expressão de cada personagem é um tanto quanto engraçada, né? Então, tudo isso aí contribui para o efeito de humor na capa do DVD. Bom, então produzam agora as suas respostas. Se necessitar, pause o vídeo, produz a resposta e depois continua na página seguinte. Na página 45, nós temos que um texto produzido com base em outro já conhecido, mantendo alguns dos elementos originais, mas alterando-os ou acrescentando outros, dando à história geralmente um caráter cômico e humorístico, recebe o nome de paródia. Bem, a paródia ela não acontece apenas quando eu faço uma nova versão para uma música, né? A paródia também acontece quando eu faço uma nova versão para um filme, para um desenho, ok? Para um livro. Observe a ilustração a seguir, depois responda. 70 anos depois, nós temos aqui, né? Dois senhores, nós temos aqui uma almofada com um sapatinho de cristal, que foi colocado aqui não por acaso. Este quadro aqui também não foi colocado por acaso. Quem é a personagem que aparece em destaque nessa ilustração? Você já sabe quem é? Uma dica aqui é o sapatinho, ó. É a Cinderela, né? Como você chegou a essa conclusão? A frase 70 anos depois, o sapato de cristal sobre o móvel, o retrato na parede com as irmãs e a madrasta. Então, aqui a Cinderela já idosa, tá certo? 70 anos depois, a Cinderela aparece já idosa, certo? Mas, ao mesmo tempo que é idosa, mas está conectada com as redes sociais. Uma, uma dica que fica aqui para gente, para saber que realmente é ela, é o retrato dela mais nova, né? Com as irmãs e a madrasta. E o principal, eu diria, que é o sapatinho de cristal. Letra C. Por que essa ilustração pode ser considerada uma paródia? Por quê? Porque ela faz uma brincadeira ao retratar a Cinderela numa fase idosa, né? Ao lado de um homem idoso, que provavelmente deve ser o seu príncipe, né? Deve ser o seu príncipe, que também já ficou velho. E ambos estão utilizando aparelhos tecnológicos, né? Então, é uma paródia? Sim, porque faz uma brincadeira, um tom humorístico da Cinderela, já idosa, juntamente com o seu príncipe, que também é idoso, e ambos usando aparelhos tecnológicos. Na página 46, nós temos a questão 3, uma fábula. Leia a fábula e responda às questões. A lebre sempre implicava com a tartaruga e, mais uma vez, carente de receber elogios, desafiou novamente a amiga cascuda para uma corrida. Quem vencesse teria as glórias do reconhecimento dos outros bichos, tudo o que a orelhuda mais felpuda da floresta queria. A tartaruga aceitou a peleja e, na manhã seguinte, ambos se encontraram no local combinado. Com um pouco de atraso, porque em se tratando de tartaruga, dada a largada, a leve derrapou suas patas na terra, levantando um poeirão e sumiu mata adentro. A tartaruga, com toda a sua calma natural, retirou do casco seu mais novo eufone,
com processador de última geração e internet ultra rápida. Abriu seu aplicativo, a tartaruga, a seu modo, deu no pé e cruzou a linha. Aliás, abriu seu aplicativo favorito, o Google Maps, e simulou a rota. Optando pelo caminho mais curto, sugerido pelo aplicativo, a tartaruga, a seu modo, deu no pé e cruzou a linha de chegada antes da lebre, que dessa vez nem quis cochilar no meio do caminho, pois estava muito ansiosa para receber logo os aplausos da bicharada. Ao final da corrida, comemorou a vitória da tartaruga, que tirou várias selfies com todo mundo e postou tudo em seu Instagram. Foi um sucesso. Moral: não se acostume a velhos hábitos. Troque ideias com os colegas e responda o que acontece com a lebre e a tartaruga na versão original dessa fábula. Vocês já sabem que na versão original a lebre tem a certeza de que será a vencedora, mas ela para no meio do caminho, tira um cochilo e a tartaruga vence a corrida, não é verdade? Então anote essa resposta. B. De que área são os elementos usados pela tartaruga para vencer a corrida? A tecnologia, né? E o que cria efeito de humor nessa paródia? O fato da tartaruga ela recorrer à tecnologia para vencer a corrida. Além dos novos nomes que aparecem, como aplicativos, selfies, Google Maps, enfim. Finalizamos agora o nosso exercício. Qualquer dúvida, não entendeu alguma questão, é só me chamar. Estou sempre à disposição, tá bom? Não é necessário enviar para mim essas atividades de hoje. Quem não fez ainda, faça, não deixe para outra hora. Importante que faça nesta aula. E qualquer coisa, é só chamar. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.